Então vamos lá. O futuro da programação, vídeo aqui do professor Matheus Leandro Ferreira. Solta o papo, vamos lá. Em relação à página atual da IA no código, ou seja, o que já mudou no código. Porque hoje a IA, ela não é apenas completar linha, né? Ela já acelera muita coisa. Então, o que ela acelera? Ela acelera um CRUD básico, ela acelera testes, ela acelera migrações e refactors repetitivos. Então, onde eu vejo que existe um ganho real aqui neste quesito do que o que já mudou no nosso código, né? Ah, Antes dele continuar, não parei bem aqui na parte, mas deixa eu perguntar uma coisa séria. Existe algum tipo de consenso de como os devs estão utilizando mais as inteligências artificiais? Porque olha só, deixa eu te dar um exemplo do que eu tenho vivido. Eu tenho, umas semanas aqui para trás, utilizado mais o Copilot no VS Code. Só que de vez em quando eu sinto que o Copilot ele meio que tá brigando comigo ali pelo código. Às vezes parece que ele tá querendo inserir alguma coisa ali que eu não quero que seja colocada. Às vezes ele até chuta nome de variável, de função, né? Ou então de método, na verdade. E eu não quero aquilo. Tem horas, sim, que ele acerta. E a grande maioria dos casos ele acaba sim acertando. Mas parece que ele tá competindo ali comigo. Então, na maioria dos casos, eu prefiro, na verdade, deixar essas outras IAs que estão ali no meu editor de código um pouco mais desligadas. E simplesmente, por exemplo, o chat GPT ou algum tipo de IA de prompt assim do lado para quando eu precisar de perguntar. Eu tenho usado mais assim. Mas eu vejo que a galera tá indo, por exemplo, para pegar ferramentas de cursor AI, o Copilot mesmo. Tem uma galera que assim abre 5 IAs para começar a programar. Eu não sei se isso é um padrão, mas para mim eu tenho assim, eu sinto que existe um limite normal assim em que eu acabo sendo produtivo com o IA. Se você coloca muita IA para mim, eu talvez não seja tão produtivo assim. Não sei se o restante. Você tá passando por isso? Como que você tá utilizando IA? Bota aqui nos comentários. Mas é isso. toda a parte de boilerplate, né? Então, quando eu falo boilerplate, significa que eu estou me referindo a controllers, mapeamento, DTOs, validações, tá? Coisa Então, pequena. isso já mudou bastante, né? O que mais que eu venho percebendo aqui? A parte de testes. Então, quando eu falo testes, né, a IA, ela consegue fazer um esqueleto de testes, ela consegue cobrir casos de borda que a gente acaba esquecendo. Então, a IA veio para dar um boom aqui no nosso caso de teste. Isso daqui depende um pouco, sabe? Porque o que que acontece? Eu acho, na verdade, que a gente ainda não decidiu, né, digamos assim, qual que é a melhor IA para essa vertical de desenvolvimento. Porque eu já pedi para IA fazer testes unitários e quando eu rodei ali o PyTest não rodou, né? É claro que não é todas as vezes. Alguns casos, a maioria dos casos, sim, vai acabar rodando, sim, né? Mas são esses poucos casos, por exemplo, em que não acontecem, que não dá, que dá um pouco de insegurança em relação ao IA. O fato é que, assim, beleza, IA é muito bom, mas ainda a gente tem que saber programar bastante para acabar mexendo com essa ferramenta, né? Beleza? O que mais que eu vejo? Ahn, a IA trabalhando cada vez mais na parte de Esse eu refactor, gosto. Isso eu que gosto muito. basicamente ela é muito boa para sugerir nomes, para extrair métodos, para reduzir toda a parte de acoplamento, perfeito? E o que é o mais que eu vejo aqui a IA dominando e nos ajudando, né? Na parte de explicabilidade. Isso Opa, significa muito que bom. ela Isso é aí é muito bom. capaz de ler um código legado e te explicar em um português mais claro. Então, isso tudo aqui já mudou no nosso código e na nossa forma de codificar, beleza? Como o papel do dev está mudando? Gente, o papel do dev está mudando porque com a IA, com o uso da inteligência artificial, né, a gente muda de codificador para quase um arquiteto ou quase um orquestrador
de serviços, tá? Eu Então, a concordo. gente está mais na parte de design, né? De sistemas. Então, quando eu falo design de sistema, eu estou falando de escolher limites de contexto, escolher contratos, as latências, toda a parte de escalabilidade entra aqui, tá? O dev hoje trabalha muito na orquestração, que é basicamente o quê? É guiar a inteligência artificial com bons prompts, né? Certo? E guiando a inteligência artificial com bons prompts, significa que a gente vai ter que absorver a resposta que ela nos dá, revisar e utilizar, beleza? E o Então, olha só, agora eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, né? O que que acontece? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal a respeito, mas o que eu vejo, na verdade, é que essas IAs, elas vão acabando facilitando a produção de código. Só que nessa medida em que você vai ter uma facilidade na produção de código, outros elementos acabam se destacando. Por exemplo, a gente não chega, na minha grande opinião, a testar software do jeito que a gente deveria testar. Por exemplo, são poucos os casos em que a gente vê, por exemplo, um teste de alta latência. Ou seja, será que a tua aplicação ali, ela aguenta realmente várias requisições? A gente não testa escalabilidade, a gente não testa algumas coisas que são importantes, por exemplo, performance às vezes na nossa aplicação. E às vezes isso parece que é coisa mais de empresas grandes ou big techs e tudo mais, mas esses cuidados, eles geralmente não são muito perceptíveis, a gente não se dedica a isso. Essa é um outro tipo, né, de procura que acaba vindo. Então, por exemplo, situações, por exemplo, cibersegurança, eu acho que vai acabar aumentando justamente por causa dessa facilidade que a gente tem, né, na produção de código, validações de situações ali no nosso código, porque, cara, essas são situações em que a gente dá, sim, um devido, uma utilização, né? A gente dá um certo foco, mas não tanto quanto que talvez necessitaria. E isso é exatamente o porquê, né? Alguns sistemas acabam, sim, se tornando legados e tendo que ser construídos de novo. Isso é muito visível. Às vezes, um sistema ele não consegue, por exemplo, escalar tão bem assim, porque ele puxa muito a memória RAM. Às vezes está consumindo muitos arquivos por aí, um sistema que lê arquivos, por exemplo. Mexer com arquivos Excel, por exemplo, é muito chato, é muito complexo, porque ele puxa muita RAM. Então, são esses casos que a gente vai acabar se tornando um pouco mais rigorosos com ele. E a ideia de se ter código mais facilitado vai simplesmente nos posicionar para ver essas outras demandas que hoje, sim, em algum certo nível a gente dá um valor, mas poderia estar dando muito mais valor do que já o esperado, né? E o que mais que eu vejo aqui, né? A parte de qualidade. Quando eu falo a parte de qualidade, significa que a gente vai ter um QA mais inteligente. Por quê? Porque eu posso estar gerando testes com inteligência artificial para garantir a nossa segurança da nossa aplicação. Claro que esse QA inteligente sempre com revisão e integração, tá? Então, tu sempre vai ter que revisar e integrar, beleza? Que então, para a nossa agenda, para o nosso Excalibur, nós temos os novos paradigmas, né? Na minha concepção, nossa, eu tô falando meio zoado hoje, né? Na minha Calma, concepção, a gente professor, tem tamo junto. 3 mudanças muito fortes, tá? Qual que é a primeira mudança? O low code e o no code, né? Por quê? Os stakeholders eles acabam criando telas e fluxos mais simples e tu como desenvolvedor vai virar um curador de qualidade e segurança, certo? Então é um low code ou no code mais turbinado. A gente tem o quê? Essa parte aqui de low code ou no code é uma coisa muito. Tá crescendo com força. Tá crescendo com força, especialmente porque algumas plataformas de low code e no code elas se integram realmente de uma maneira muito mais simples para alguns plugins a essas ideias de inteligência artificial. A gente só tem que ter um pouco de separação da customização que um sistema de low code ou no code pode dar para a gente. Esse é o grande problema do low code e no code, customização.
E nesse caso, geralmente, ele te entrega uma experiência meio limitada. A gente tem que ver, né, se isso daqui vai ser uma experiência melhor no futuro. Mas o que acontece? Já entrando nesse papo aqui, como que eu vejo, o que está acontecendo hoje em dia com o ambiente de programação e desenvolvimento? Ele está passando por uma coisa que as outras engenharias também passaram num certo momento passado, passado, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, quando você vê engenheiros mecânicos ou engenheiros ali civis e tudo mais, eles não fazem mais toda aquela parte que é um pouco mais rigorosa de você fazer os cálculos, de você ter uma pessoa que revisa o teu cálculo, de você ter ali uma espécie de setor especializado para ver, por exemplo, a parte de vibrações, para fazer desenho técnico. Não é isso daí que a gente tem nas engenharias hoje em dia. Eles têm, na verdade, toda uma parte de simulação já feita em softwares, principalmente se você vai mexer com AutoCAD ou SolidWorks. Então, você acaba ali tendo essa visão, né, um pouco mais analítica da situação. O que está acontecendo com a parte de programação é que nós estamos passando por esse momento. Então, é claro que eu acredito que a gente ainda vai continuar fazendo código e revisando código, mas talvez no futuro médio ou distante, não sei, a escrita de código vai cair um pouco. Isso, assim, sem sombra de dúvidas. É claro que a leitura de código, eu acredito que vai ser das maiores skills que você pode ter para o futuro. Se você sabe ler bem um código, isso vai ser ouro para você. Agora, essa é a ideia. A gente está passando por uma modernização do processo de criação de software e resolução de problemas. Então, fica assim bem linear, bem entendível qual que é o futuro. De novo, aonde que a gente vai acabar atuando? Eu acredito que devs vão se tornar mais arquitetos, devs vão se tornar mais analistas. Será que essa solução aqui, ela escala bem? Será que ela puxa muita memória RAM? Se eu tenho ali uma máquina virtual que tem 2 GB de RAM e 2 processadores em paralelo, como será que eu consigo fazer uma montagem legal e analisar a performance desse meu projeto para ver se ele está tirando o máximo necessário e ainda respeitando as capacidades da máquina? A parte analítica, ela vai entrar aí, devs vão se tornar mais analíticos. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, assim, voltando aqui, né, essa parte de no-code, low-code, eu acho que ela vai ser muito importante no futuro, mas tem que ver até onde a customização disso aqui vai. Qual a próxima mudança? Programação baseada em intenção. O que significa isso? Que tu vai escrever o que tu quer e a IA vai propor como tu implementar. Perfeito? É isso. E a última mudança são os frameworks, ou melhor, novos frameworks, vamos botar aqui, que hoje já vem com chat ou integrado com inteligência artificial, né? Então a gente tem o Cursor, a gente pode pegar o JetBrains AI, a gente pode pegar o Copilot, tudo isso integrado já na nossa ferramenta, né? Então o VS Code tu já pode adicionar lá um chat também para tu programar, enfim. Então a gente tem que ficar ciente e saber como utilizar isso daqui. Tá? Eu acho, na verdade, que não vai ter um framework diretamente para isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais conceitual. Deixa eu explicar aqui, olha, por exemplo, quando a gente fala da ideia toda de metodologia ágil, principalmente quando a gente pega o Scrum ali, por exemplo, isso é um framework. Quando você vai pegar, por exemplo, o Kanban, isso é um framework. É um framework técnico, mas não é, por exemplo, um framework de produção de software que nem a gente conhece. Eu acho que vai ter uma espécie de criação de novos frameworks, mas muito mais comportamentais, de como que o dev ele tem que acabar interagindo com a IA para conseguir uma melhor resposta. Em tese, isso já está sendo meio que desenvolvido aos poucos passos, né? É isso daí que a gente vê um pouco nessas ideias de engenharia de prompt e tudo mais, né? Embora eu nunca tenha visto engenharia de prompt na minha frente. Só que esse campo de engenharia de prompt, ele vai propondo algumas metodologias, alguns frameworks, meio que de produção mais comportamental para você acabar utilizando essas IAs. Então, eu não vejo, na verdade, que vai ser uma espécie de framework
voltado para a produção de software, um framework realmente de programação, igual a gente conhece, de linguagem em si. Mas eu acho que vai ser algo um pouco mais comportamental, sabe? Tá? Inclusive, eu ando meio que mudando muito a minha opinião e a minha forma de pensar, né, sobre inteligência artificial. Não, a forma dele de pensar aqui nesse vídeo tá muito boa, tá? É claro que a gente não bate 100%, é muito difícil eu bater 100% com alguém, mas tá bacana. Porque eu ainda acredito que a fundamentação é muito importante. Eu ainda acredito que cada vez mais tu vai ter que conversar com a inteligência artificial, mas tu vai ter que questionar a inteligência artificial. Mas tu não pode estagnar no tempo, tu não pode parar no tempo. Isso significa que eu, que já tenho 21 anos de tecnologia Eu tenho o programando, dobro do que eu eu tenho. não vou poder ficar na base dos livros e não vou poder ficar na base do Google, por exemplo. Né? Eu vou ter que me adaptar a esse novo mundo de inteligência artificial, porque senão eu vou acabar perdendo espaço no mercado. Não adianta Com ser toda certeza, resistível a professor isso. Matheus. Tá? As coisas Com toda certeza. Pra você ter uma noção, eu acredito, na verdade, que essa crescente de inteligência artificial, ela vai também possibilitar uma outra coisa que a galera já conversava muito no passado, mas agora se tornou, eu acredito que vai se tornar mais realidade, que é a ideia de você ter até mesmo programação em ensinos mais básicos da formação, né? Ou seja, o ensino médio talvez acabe recebendo programação na sua grade curricular, ou quem sabe o ensino fundamental. E eu realmente acredito que isso vai acontecer exatamente por você estar falando de uma espécie de skill que realmente já está aplicada ali na sociedade. Então, eu realmente acredito que no futuro a gente vai ter a parte mais de programação solta para esses ensinos mais de base, né? É interessante que até o INSPER, ele já colocou, por exemplo, na grade de Direito, irmão, na grade de Direito, programação em Python. Aí você começa a pensar, né, até onde que isso vai, até onde que essa escala vai. mudam. Hoje em dia, os desenvolvedores eles já usam todo esse tipo de inteligência artificial, né, que está aí no mercado. Então, tem N ferramentas. E se tu não se adaptar, se eu não me adaptar, caixão, né? Então, eu já posso, sei lá, me aposentar, por assim dizer. E por último, pessoal, vamos falar sobre skills essenciais, né? Então, quando a gente fala em skills essenciais hoje, eu também vejo 3 skills obrigatórias, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 skills obrigatórias. Vamos lá, agora eu quero ver. Então, cada vez mais eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria em decomposição de problema. Ou seja, tu vai ter que cada vez mais entender da regra de negócio para que tu consiga explicar essa regra de negócio para a inteligência artificial. Então, tu vai ter que transformar teus objetivos ambíguos em passos mais claros. Então, tu vai dados, regras, contratos, tu vai ter que manjar disso daí. Não tem outro jeito. A melhor forma de tu programar é saber exatamente o que tu está fazendo. E se tu conhece toda a regra de negócio e tu vai fazer a decomposição de um problema, tu vai conseguir codificar cada vez mais e cada vez melhor, principalmente se tu utilizar a inteligência artificial. Uma outra skill que eu acredito ser extremamente importante e válida aqui seria prestar atenção na ética e segurança em inteligência artificial. Então, viés, privacidade, fontes confiáveis, prompt injection, tudo isso aqui vai ser um mundo novo que vai surgir nos próximos 5 anos. Na verdade, eu acho que isso daí vai acabar tendo um próprio setor para ética e segurança de IA. Eu acho que vai acabar tendo um setor próprio para isso aqui, né? Eu não acredito que isso vai ser uma preocupação necessariamente dos devs. O desenvolvedor, por si só, ele vai acabar realmente continuando, né, a se preocupar no desenvolvimento de software. Só que agora de uma maneira mais analítica. Eu acho que ética e segurança em IA, cara, eu acho que isso vai acabar se tornando uma espécie de setor, né? Anos, tá?
Até hoje, nas universidades ainda se debate, né, a ética e segurança em utilizar a E é inteligência um debate artificial. forte. Por exemplo, se tu for um pesquisador e utilizar em artigos científicos alguma coisa. É. Tá? Então, tem que prestar muita atenção nesse quesito. Se tu vai subir a tua base de dados no chat GPT da tua empresa e pedir um SQL para ela, tu tem que tomar muito cuidado com isso. Quando tu vai criar o seu próprio agente na tua empresa e tu, mesmo que tu use a LLM do chat GPT, por exemplo, tu vai ter que subir com os parâmetros para que o shared não seja compartilhado. Né? Então, tu vai ter que manter a tua privacidade. Então, cara, só que é porque é o seguinte, né? Por exemplo, hoje a gente tem essa galera de cloud, né? Você tem especialmente em empresas, né? Esse cara que é um engenheiro de cloud, né? Um analista de cloud, coisas do tipo. E esse cara ele já mexe muito com uma parte que é parecida, que é exatamente a ideia de permissões. Ou seja, não é uma prática muito boa você dar, por exemplo, permissão de acesso para todas as contas, todos os usuários, sobre todos os aspectos que você tem ali na sua cloud. Por exemplo, a AWS, você não pode só sair dando role de qualquer jeito, né? Principalmente em bancos. Então, nota que você já tem, na verdade, um cara que, embora ele tenha um panteão maior ali de coisas que ele tem que ficar cuidando, essa parte de ética e segurança em IA, ele já na verdade, de segurança em cloud, né, o cara já mexe também. Eu acho que essa parte de ética e segurança em IA, ela vai acabar se tornando uma espécie de subtópico de algum tipo de setor que a gente tem. Pode ser que se crie um novo, ou pode ser que, bom, o cara de DevOps, por exemplo, o cara de machine de ML, né, não sei. Mas eu acredito que isso aqui vai se tornar uma prioridade futuramente, rapidinho. E uma outra skill obrigatória que eu vejo aqui seria a parte de colaboração interdisciplinar. Ou seja, cada vez mais a comunicação vai ser algo primordial para a nossa área, tá? Porque e tu vai ter que começar a debater e conversar com outros integrantes de outros times, por exemplo, cientistas de dados, produtos, UX, Sim. e time de MLOps, né? Isso aqui vai reinar Ah, com muito certeza. daqui para frente, tá, gente? Toda a parte de DevOps e MLOps, tá? Que eu não sou tão bom assim, tá? Não conheço. Mas isso aqui é verdade. Eu acho que o futuro ele tá muito ligado, principalmente àqueles que estão mexendo muito com a cultura DevOps e aqueles que estão mexendo muito com a parte de dados e MLOps. Cara, eu acho que esses caras eles vão disparar em salário daqui no futuro, tá? Eu acho que os caras que se dedicam a isso vão disparar de salários no futuro. Vamos ver, talvez seja uma espécie de bolha, talvez seja uma onda, não sei te falar. Mas eu acho que isso daqui vai acontecer. Eu só acrescentaria também mais uma skill que ela vai se tornar obrigatória, que é o seguinte. Na hora que você tem uma facilidade em criar código, a arquitetura de software, você arquitetar projetos, acaba se tornando realmente uma situação mais necessária. E eu acredito que até mesmo você arquitetar, no caso, a nível de design systems, que é aquela ideia de você acabar relacionando elementos, de você mexer em processos de microserviços, de você ter sistemas ali que são separados e se conversam, ou até conversam com bancos de dados separados. Essa parte vai ser uma skill extremamente obrigatória. Porque quando você para realmente, né, de ter uma complexidade muito grande na produção de código por si só, vai vir essa parte de você acabar tendo que mexer com a arquitetura e no nível maior que é, né, a ideia de design systems. Então, eu vejo que eu colocaria essa skill obrigatória ali com toda certeza, com toda certeza. Bom, eu não vou continuar vendo aqui o vídeo do professor Matheus. Eu entendi os pontos dele, eu gostei dos pontos dele. Eu tenho os meus pontos, né? Eu acho, na verdade, que vai ser uma espécie de combinação dos meus pontos com os dele, né? Eu acho alguma coisa desse tipo. Mas eu quero saber de você. O que que você acha disso? Você pensa que o futuro da IA vai ser de uma forma, vai ser de outra? E se você tá até aqui, eu vou mostrar um outro vídeo aqui, olha, eu vou deixar ele logo aqui, em que eu falo qual que vai ser a próxima onda de uma maneira mais silenciosa que ela aparece, né, para os desenvolvedores nessa época de IA. Bom, dá uma olhada nesse vídeo, eu acho que você vai gostar muito dele e a gente se vê lá.